dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar trabalhando língua portuguesa e falando sobre entrevista. A gente vai começar lendo uma entrevista sobre o Maurício de Souza, né? Que ele retrata, então, que foi ele que criou, né? A Turma da Mônica, os gibis. E a partir daí a gente vai entender um pouquinho a história da Turma da Mônica, como ela foi criada, quais as adaptações que foram feitas durante o decorrer dos muitos anos que a gente conhece a Turma da Mônica, com o surgimento do YouTube, né? Dos gibis, das histórias ali no YouTube, o que aconteceu com a Turma da Mônica, tá? Então a gente vai entender um pouquinho o que vem acontecendo, né, nesse período de criação da Turma da Mônica até os dias de hoje. Então, Maurício de Souza, ele relata várias informações sobre o que eu citei agora nessa entrevista, ok? Então, uma entrevista ela é baseada em cima de perguntas, né? Quando a gente vai entrevistar alguém, a gente tem que ter perguntas formadas para realizar, então, né, essa entrevista e fazer com que ela seja coerente, com que as pessoas entendam o que está acontecendo, para que as pessoas tirem as dúvidas, né, do que elas gostariam de saber sobre aquela pessoa, ok? Como em todas as outras entrevistas ou em outros textos, a gente tem lá embaixo, né, aqui as informações de quando ocorreu a entrevista, como que ela foi feita, né, onde que ela está registrada a entrevista, ok? Então, depois que vocês lerem toda a entrevista e ler também aqui embaixo, né, as informações, vocês vão responder as questões propostas. Quem que é o entrevistador, quem que é o entrevistado, né, sobre o que eles estão falando ali, ok? Qual que é a finalidade, então, da entrevista, né? Por que foi feita essa entrevista com Maurício de Souza? Logo em seguida, a gente vai trabalhar sobre os tempos verbais. O que é um tempo verbal, então? Lembra que a gente falou sobre os verbos, né? O que é um verbo? São ações que a gente pratica, tá? Como, por exemplo, andar, pular, correr, brincar, né? Lembra que a gente já viu sobre isso e a gente conjugou os verbos? Então, quando a gente conjuga os verbos, ele tem um tempo verbal. Presente, passado e futuro. Por exemplo, se eu disser assim, ó, eu estudei, quer dizer que já passou, é o passado, né? Eu estudarei, tá? Vai acontecer ainda. Eu estudo, está acontecendo agora, presente, nesse momento. Mas hoje nós vamos falar do tempo verbal, do passado e do presente. Então, sempre que a gente utiliza o ão e o an, a gente tem que prestar atenção, tá? Nas questões do passado, no tempo verbal, passado, presente e futuro. Se eu disser assim, eles foram no mercado. Quer dizer que foram, já aconteceu. Passado, eu vou escrever com AM. Foram. Tá? Se eu disser assim, eles irão. Irão quer dizer que eles ainda vão. Futuro, tá? Vou utilizar o an. Então, sempre que é o passado, eu uso o AM. Sempre que é o presente, o futuro, né? Eu vou usar ão. Farão, quer dizer que ainda vai acontecer, né? Fizeram, o AM já fizeram, passado, tá? Então, eu tenho que prestar atenção nessas questões. Então, passado, vai acontecer ainda. Olha o que diz aqui. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. Voltarão, vai acontecer ainda aqui no texto, né? Então, ele está falando que é no futuro. Então, ele utilizou o ão, tá? Se tivesse escrito assim, ó, como 2018 já passou, já aconteceu. Então, se tivesse escrito assim, em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltaram ao cinema no filme. Quer dizer que eles já passou. Eu teria que escrever com AM, tá? Porque eu falei no passado. Então, tem que prestar atenção. Passado, futuro, Prestem atenção nisso quando for escrever. Depois, vocês devem responder ali os tempos verbais, então, tá? Na página 37 e também na página 38, ok? Já na página 39, que ele fala sobre uma entrevista, né? Ele pede para que vocês escolham uma pessoa, né? Um familiar. Pensem, vamos trabalhar o projeto Pensando essa semana. E vocês devem pensar sobre o que vocês gostariam de
de perguntar para essa pessoa que vocês escolheram, né? Vou perguntar sobre a profissão, sobre as brincadeiras, sobre alguma coisa que ele gosta, sobre as pessoas que convivem com ele, né? E formulem perguntas, pelo menos umas 5 perguntas, tá? Para realizar a entrevista com essa pessoa e façam um registro aqui, né? No livro de vocês. Aqui vocês têm espaço para registrar as perguntas, tá? Da entrevista que vocês vão fazer. Porém, aqui diz 3, mas se vocês quiserem realizar mais, não tem problema. Fiquem à vontade para realizar as perguntas, ok? Então, finalizamos por aqui. Lembrando que o projeto dessa semana é pensando. Pensem bem no que vocês gostariam de saber sobre essa pessoa, se vocês gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre ela ou sobre o trabalho que ela faz, tá? E realizem a entrevista. Finalizamos então a nossa aulinha fazendo uma recordação. Para o futuro, para o passado. Ok? Lembrando que aqui, quando vocês forem responder na página 38, vocês terão que responder no tempo verbal adequado, ok? Finalizamos então, pessoal. Beijos, até a próxima aula. Tchau!